suplemento velho, bom e barato garantiu várias quebras de recorde nas Olimpíadas? Sim! Tivemos vários recordes quebrados em diversas modalidades, mas obviamente várias coisas contribuem para isso. Treinamento, nutrição, recuperação, até os super tênis. Mas, segundo um atleta que competiu no atletismo e que deu uma entrevista para o Telegraph, mas não se identificou, pelo menos 80% dos competidores estavam usando o mesmo suplemento. Nada mais, nada menos que o bicarbonato de sódio, na versão chique que eu contei para vocês no vídeo de maior sucesso aqui do canal. Na matéria, ele ainda declarou: funciona maravilhosamente. Nesse vídeo, vamos retomar alguns conceitos importantes sobre o bicarbonato que ainda geram dúvidas no nosso vídeo de maior sucesso aqui do canal, quase 1 milhão de views. E acima de tudo, vamos trazer um novo vídeo recém-publicado testando a versão cara com o bom e velho Bic. Tá imperdível. Fica aí que eu te conto tudo agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Muita gente já está inscrita aqui no canal, mas se você faz parte das pessoas que estão descobrindo o Fala Lu nesse vídeo, já se inscreve e ajuda a compartilhar nossos conteúdos com seus amigos. Tem muita coisa bacana aqui, um portfólio enorme com muita qualidade. Quando a gente pensa em hidratação, um produto que eu adoro é o Jungle, porque ele é feito só com produtos naturais. Então ele entrega tudo o que a gente precisa em termos de eletrólitos, sem nada artificial. E agora a gente tem dois novos sabores do Jungle Low Carb, que é a opção baixa em carboidrato. A gente tem essa opção melancia com limão e a opção abacaxi cortelã, ou seja, mais opções do portfólio Low Carb. E a Jungle entrega opções com carboidrato, que aí é bem legal para um pré-treino ou intratreino, e a opção Low Carb, que é aquela opção bacana para usar ao longo do dia. Para quem quiser conhecer, eu vou deixar o link para vocês na descrição e vale o desconto com o cupom FALALU. Eu preciso começar contando um segredo para vocês. O sucesso do nosso vídeo sobre bicarbonato me surpreendeu, porque basicamente eu conheço muito poucos atletas que de fato usam esse suplemento. O link do primeiro vídeo está aqui na descrição, mas eu vou trazer para vocês um breve resumo dos pontos principais antes de trazer as grandes novidades. O bicarbonato de sódio é um sal alcalino que é mais ou menos um tampão natural no nosso corpo, ou seja, ele age mantendo o equilíbrio ácido básico, mantendo os nossos níveis de pH sempre adequados, ou seja, é uma substância extremamente importante, mas que a gente já tem ela ali no nosso corpo. Mas durante o exercício, ela vai ajudar na remoção do ácido das células musculares, resultando num pH ideal, evitando então os prejuízos causados por um ambiente mais ácido. E o prejuízo mais claro é aquela queimação que a gente sente quando a gente está fazendo muita força ou muita intensidade. Assim, ele melhora a resistência muscular, especialmente nos exercícios de alta intensidade ou nas fases finais, por exemplo, de uma prova de corrida, de ciclismo, quando você precisa dar um mega gás, um sprint. Ele evita a fadiga, ajuda na força extra, quando você está naquele momento de limite. O bicarbonato pode ser encontrado na forma de pó, na forma de cápsula ou de comprimido. E a dose recomendada para o uso antes do esporte é de 0,3 gramas por quilo de peso e pode ser tomada até 3 horas antes do exercício. Ou então 2 a 4 tomadas de dose divididas, porque a dose é alta, ao longo do dia antes da competição. Mas ele não é de uso contínuo. Essa era uma dúvida que muita gente me perguntou. Na verdade, ele deve ser usado só nas provas e alguns poucos treinos para você se acostumar com o uso e quando você vai fazer treinos muito intensos. Apesar do bicarbonato ser considerado bastante seguro quando tomado nessa dose e uso eventual no esporte por pessoas saudáveis, ele causa efeitos colaterais bem desagradáveis, como vômito, gases, inchaço, dor de estômago. E é por conta desses efeitos que quase ninguém toma, ou não tomava, já que a Maurten, uma empresa sueca, parece ter resolvido esse problema. E foi essa história que eu contei para vocês no outro vídeo, como essa empresa encapsulou o bicarbonato e passou a cobrar quase R$100 pela dose por garantir que não haveriam os famosos efeitos colaterais gastrointestinais. E eu ainda não tive a chance de provar esse bicarbonato encapsulado da Maurten para dizer para vocês da minha experiência. Porém, grandes ciclistas como o Roglic, o Van der Poel, o cara mais lenda das corridas de montanha, Kilian Jornet, e vários atletas do atletismo estão usando esse bicarbonato da Maurten. Mas havia uma falta notável de evidências científicas de que a fórmula cara funcionasse melhor do que o bicarbonato baratinho que a gente encontrava lá no supermercado. E o que mudou? Não foi só que a gente viu um monte de atletas usando o suplemento nas Olimpíadas, mas mais importante do que isso, acabou de ser publicado um estudo
usando esse suplemento. Eles fizeram então um estudo randomizado, duplo cego, controlado com placebo, com o suplemento da Maltem. E esse estudo foi feito numa universidade britânica, não foi patrocinado pela Maltem, eles só receberam as amostras e apresentou dados que mostram um aumento de 1,4% no desempenho de ciclistas num contrarrelógio de 40 km. Parece pouco? Parece. Mas pensando em alta performance, por exemplo, no nível olímpico, isso se traduz num ganho de aproximadamente 1 minuto ao longo desse evento, que dura cerca de 1 hora. E 1 minuto, a gente sabe, é a diferença entre a medalha de ouro e não estar num pódio. Então, 1,4% de ganho de performance não é pouco quando a gente está pensando lá na performance olímpica. Agora, vamos voltar um pouquinho para a história do bicarbonato de sódio como potencializador de desempenho. A questão, já há muito tempo, não é se o bicarbonato melhora ou não o desempenho, porque já tem muito estudo antigo mostrando que ele melhora. Tem uma longa história de evidências lá desde 1980 que mostrava então que bicarbonato versus placebo, o bicarbonato era melhor para um monte de esporte que envolve alta intensidade. A explicação tradicional é aquela de que o exercício intenso produz ácido lático, que hoje a gente nem chama mais assim, que é o tal do lactato, e o bicarbonato, sendo uma base, contrabalanceava essa acidez crescente. Hoje em dia a gente entende que são os íons de hidrogênio, né, que estão sendo produzidos junto com o lactato, que vão interferir então na contração muscular, e o bicarbonato vai ajudar a remover esses íons de hidrogênio, neutralizando o pH na célula muscular. Existem também outros benefícios que estão relacionados ao uso do bicarbonato, mas o mais importante é saber que, de fato, ele funciona. Agora, o problema é que ele é muito agressivo para o nosso sistema digestivo. E aí traz aqueles problemas de inchaço, cãibra, diarreia, vômito e um monte de efeitos que acabam prejudicando mais ainda o desempenho e muitas pessoas não conseguem se adaptar ao uso. Tem gente que sim, se adapta bem ao uso do bicarbonato normal lá do supermercado, até em pó. Tem gente que se dá bem com a cápsula e muita gente não se dá bem com nada. Então, muitos atletas tinham esse dilema, que eles tinham considerado ganho de desempenho, mas um risco, por exemplo, de ter uma diarreia. Muitos nem conseguiam consumir o bicarbonato. Qual foi a solução que a Maltem encontrou? Eles pegaram micropílulas de bicarbonato de sódio e encapsularam, formando um hidrogel. Esse hidrogel vai levar diretamente o bicarbonato ativo lá para o nosso intestino, passando reto pelo estômago sensível. Ou seja, a gente não vai ter os sintomas porque no estômago ele não vai ter nenhum contato com a nossa parede. E assim, a gente não tem os sintomas gastrointestinais. E no estudo anterior, que eu trouxe no primeiro vídeo, eles tinham testado se realmente esse suplemento deles funcionava para evitar esses sintomas. Só que naquele estudo, o que eles fizeram? Eles deram o suplemento de bicarbonato da Maltem e eles deram bicarbonato normal para ciclistas, mas os ciclistas não fizeram atividade física, eles só ficaram ali paradões avaliando se eles tinham ou não sintomas gastrointestinais. O que aquele estudo mostrou é que sim, o modelo de hidrogel da Maltem cortou qualquer efeito colateral. Então a gente tem esse gráfico mostrando que quem usou bicarbonato, está aqui representado em branco, tiveram vários sintomas de desconforto. Quem usou o suplemento da Maltem, aqui representado em cinza, não teve sintomas gastrointestinais. Esse novo estudo amplia essas descobertas por um teste de contrarrelógio real, ou seja, nesse estudo, os ciclistas fizeram a atividade física. Eram 14 ciclistas participantes que fizeram um teste de contrarrelógio. Foram 3 etapas. Na primeira, eles fizeram os 40 km só para praticar, não tomaram nada. No segundo, eles utilizaram o bicarbonato de sódio da Maltem, ou seja, aquele copinho, uma famosa compotinha branca. E no terceiro, eles tomaram placebo, mas servido da mesma forma para as pessoas não saberem se era Maltem ou se era outra coisa. Então, eles eram cegos em relação ao que eles tinham tomado. Os dados mostram que, como esperado, o pH sanguíneo aumentou na condição com bicarbonato de sódio, o que significa então que havia menos acidez. A maioria das outras variáveis permaneceu inalterada, a frequência cardíaca a mesma, esforço percebido a mesma e até o padrão de ritmo foi o mesmo. No entanto, os ciclistas conseguiram tolerar mais altos níveis de lactato ao longo do teste quando usando o bicarbonato da Maltem. E isso fez com que eles, no final das contas, fossem mais rápidos. Agora a gente só tem 2 nuances para destacar em relação a esse estudo. Primeiro, o teste de contrarrelógio durou 1 hora. A suposição usual é que o bicarbonato de sódio é mais eficaz em eventos que duram entre 1 a 10 minutos, que geram níveis mais altos de lactato, feitos ali acima de Z4, Z4, Z5. É que a evidência fica mais forte. Embora os outros estudos, relatos mais anedóticos, já tenham sugerido que ele também funcionaria em distâncias mais longas,
Esse estudo mostrou que sim, funciona pelo menos na 1 hora dos 40K de ciclismo. Segundo, o ritmo dos ciclistas foi constante. Com o bicarbonato de sódio, eles foram mais rápidos no início, no meio e no final do teste, em proporções semelhantes. Uma ideia era que o bicarbonato poderia ajudar nos eventos mais longos, mas apenas no sprint final. Esses resultados sugerem o contrário. O que ele te torna mais rápido é ao longo de todo o percurso, provavelmente por esse mecanismo tamponante, mas também por outros mecanismos de ação. Esse estudo não é a palavra final do tipo, todo mundo tem que sair comprando esse suplemento. Antes de desembolsar essa quantia significativa, talvez fosse interessante esperar uma combinação, um estudo entre o produto da Maltem e as formas baratas de bicarbonato. Esse tipo de estudo só tem um problema, vai ser mais difícil ele ser duplo cego, porque vai ser complicado distinguir essa formulação da Maltem, que é tão especial, ali aquele formato de hidrogel que vem numa cumbuquinha, então parece uma coisa grossinha, gelatinosa, de um bicarbonato comum. Então esse é o desafio. Talvez os atletas tenham que ter um outro jeito de serem cegos, porque a gente sabe que isso traz um viés para o estudo. Também existe uma questão pendente sobre a dosagem ideal. O estudo usou 0,3 gramas por quilo de peso. E também em relação ao tempo de ingestão, que nesse estudo foi individualizada com base nos testes feitos para cada atleta, para identificar qual foi o tempo ideal entre a ingesta do suplemento e os níveis no nosso sangue para controle ali do pH. Então, definir especificamente se é melhor tomar 2 horas antes, 3 horas antes, 1 hora antes. Isso também, a gente espera uma resposta mais precisa. O que esperar em relação ao futuro do bicarbonato? A gente tem basicamente 2 possibilidades. Uma é que o bicarbonato de sódio, na sua forma mais digerível, se torne tão comum quanto a cafeína para os esportes de endurance. Tomara que a gente consiga suplementos desse jeito mais baratos, né? Isso vai tornar muito mais acessíveis, porque o valor ainda é bastante complicado. O outro caminho é que ele siga como modas anteriores, como suplementos de cetona, que não eram totalmente desacreditados, parecia uma novidade interessante, mas com estudos mais frequentes mostraram que os resultados não eram assim tão promissores. Vamos aguardar. Em Paris, outros campeões caíram nas graças desse novo bicarbonato. Quem usou, por exemplo, foi o triatleta britânico Alex Yeh, que ganhou a prova, a medalha de ouro. A gente teve também a estrela da milha, que é o Fat Kipyegon, que também foi medalhista, e várias pessoas no atletismo que coroaram aí o bicarbonato de sódio como a nova cafeína. Mas aqui no Fala Lu, a gente espera mais estudos, que a gente sempre vai ficar de olho e trazer para vocês. E se possível, a gente queria também experimentar esse suplemento, né? Então, Maltem, se possível, mandem aí para o Fala Lu, a gente promete fazer um teste em campo, mostrar para todo mundo como é que prepara, como é que usa, porque eu tenho certeza que está todo mundo tão curioso quanto eu. É isso aí e até o próximo vídeo.